Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos Supremo e Constituição. Enquanto o governo Bolsonaro patina na compra das vacinas contra a Covid, os prefeitos e governadores veem o número de mortes aumentarem a níveis inéditos desde o início da pandemia e se organizam para driblar o Ministério da Saúde e comprar por conta própria vacina para a população. Nesta semana, governadores e prefeitos conseguiram o aval do STF para isso. O tribunal, por unanimidade, confirmou uma liminar do ministro Lewandowski que autoriza estados e municípios a adquirirem as vacinas sem depender do governo Bolsonaro. Foi mais uma derrota para o governo federal na já extensa lista de reveses no Supremo durante a pandemia. Mas há um ponto nessa decisão que nós aqui vamos debater hoje e envolve a relação do Supremo com as agências reguladoras, mais especificamente, nesse caso, com a Anvisa. Pela decisão do tribunal, os estados podem comprar e aplicar as vacinas se houver descumprimento do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid, definido pelo Ministério da Saúde, ou se o governo federal não disponibilizar as vacinas rapidamente e ainda se a Anvisa não tiver autorizado a importação, a compra, o registro dessas vacinas no prazo de 72 horas, e aqui surge o problema. Que consequências essa decisão pode gerar depois da pandemia, e será que o Supremo está contribuindo para esvaziar também a Anvisa? O tribunal mantém com a agência reguladora e com as demais agências reguladoras uma relação de pouca deferência. E o mesmo diagnóstico vale também para a relação do Congresso com outras agências. Basta ver o que houve no passado entre Senado e ANAC, quando o assunto foi pagamento de malas, de embarque de malas nos aviões. No caso das vacinas, a necessidade de vacinação rápida da população pode gerar problemas. No afã de driblar a incompetência do Ministério da Saúde, o Supremo pode comprometer a missão essencial da Anvisa, e nós aqui não estamos falando de burocracia, estamos falando de decisões que têm como finalidade proteger a saúde e a segurança das pessoas. Hoje nós temos time desfalcado, mas temos Natália Pires de Vasconcelos, professora do INSPER, coordenadora do Núcleo de Saúde e Políticas Públicas do Centro de Regulação e Democracia do INSPER, que a gente convidou especialmente para este episódio, e nós vamos entrevistá-la. Eu, Juliana Cesário Alvim, da UFMG, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Natália, obrigado por ter aceito o nosso convite, sempre muito bom trazer gente que estuda ainda mais esse tema, que é bastante fascinante pelos desencontros do Supremo com as agências reguladoras. Eu queria que você pudesse apresentar para a gente qual é esse problema que você vislumbra dessa decisão na relação do Supremo com a Anvisa. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É uma pena que o Diego também não está. Basicamente, o que eu queria, eu acho que conversar um pouco com vocês e ouvir, né, as provocações, as questões, essa decisão na DPF 770, né, que foi decidida agora no dia 23, ela é uma decisão que, na verdade, foi tomada a liminar, né, a cautelar dela foi decidida em dezembro, né, num período regulatório da pandemia muito diferente do momento que a gente está vivendo hoje, antes da aprovação para o uso emergencial de qualquer vacina, né, já era o período que a vacinação estava começando na Inglaterra, que foi o primeiro país a aprovar uma vacina e colocar ela, né, num projeto de imunização. Então, foi um período, assim, também um período politicamente muito caótico em relação às trocas, né, entre o governo de São Paulo e a presidência, aquela competição por quem consegue, né, ter essa aprovação da vacina o mais rápido possível, quem apresenta a melhor resposta. Então, um uso bastante político desse momento, desse processo regulatório de aprovação emergencial de vacinas, né. Mas a Anvisa já vinha acompanhando esse processo, né, então não é que ele começou em dezembro e não é que ele foi aprovado em janeiro, 2 dias depois, né. Então, você tem um processo regulatório já estabelecido, a Anvisa é uma agência antiga, uma agência bem organizada, né, que tem se mostrado até esse momento bastante independente em relação a todas essas pressões políticas. E o que a gente tem nessa DPF, hoje decidida agora no dia 23, mas que retoma uma decisão do dia 17, é basicamente manter um prazo, né, possível um prazo muito curto para que a Anvisa fizesse o exame e a eventual aprovação para o uso emergencial de vacinas
um prazo de 72 horas, que tinha sido estabelecido na Lei 13.797, que é a lei que começou, é uma lei de fevereiro, foi alterada em maio, então nessa alteração de maio, esse prazo foi estabelecido para agilizar uma possível aprovação. Naquele período, a gente também não tinha, né, um processo ainda de aprovação de vacinas, as vacinas estavam em teste, né, em maio, lembra o auge da nossa pandemia. E aí, nesse período, você sai essa lei para tentar, né, colocar um prazo bastante curto para esse processo regulatório de aprovação, mesmo emergencial, da vacina. E essa decisão, essa lei fica ali parada, não tem vacina. Em dezembro, a OAB entra com a DPF, né, pedindo para que o Supremo faça valer essa cláusula de 72 horas. E, nesse momento, o Ricardo Lewandowski, né, atesta que, de fato, esse é o prazo, que se a Anvisa não se manifestar em 72 horas sobre qualquer pedido que esteja ali na mesa, a aprovação é, inclusive, tácita, desde que a vacina tenha sido já registrada, né, para seu uso emergencial. E aí, é engraçado que a lei também não fala se é uso emergencial, se é uso definitivo, basicamente fala só aprovação, o registro de uma maneira bastante aberta. E desde que ela tenha sido aprovada em algumas agências de renome, o FDA, o EMA e outras duas. Então, basicamente, esse é o momento, né? Esse é dezembro, a gente não tem nenhum pedido ainda de aprovação, os estudos clínicos estão se finalizando, né? Eles estavam em curso, mas a apresentação desses resultados estava acontecendo. E essa disputa política ao redor, né, da atuação da Anvisa, que começa e ela cresce durante o mês de dezembro e o começo de janeiro. Então, esse é o contexto que a gente está discutindo, e essa decisão do STF acontece nesse momento. Mas não tinha vacina ali, né? A Anvisa corre para aprovar as vacinas. Lembra que o pedido da vacina foi mais ou menos ali no dia 23 de dezembro, eu acho. Eu acho que eu tenho aqui até a data, mas, de toda forma, a Anvisa leva 10 dias, né? Não, foi no comecinho de janeiro, e a Anvisa leva 10 dias para aprovar. Menos 10, de 9 dias. 9 dias, se não me engano. E ela aprova tanto a Coronavac quanto a vacina lá da Fiocruz. E nesse período, né, essa questão aí do prazo de 72 horas fica um pouco perdida, né, porque a Anvisa aprova 2 vacinas que eram as melhores candidatas, né, até o momento para a oferta aqui no Brasil. E nesse período também se aprova um MP, uma medida provisória, que começa a regular esse processo aí de aprovação emergencial de vacinas para a Covid. A Anvisa estava regulando isso dentro do seu processo regulatório bastante. Mas essa lei, essa MP vem um pouco... É engraçado porque a linguagem dela é bastante diferente da linguagem dessa lei de maio, né? Então, enquanto a lei de maio dava um prazo de 72 horas, essa medida provisória sequer falava de prazo e dava uma possibilidade para que a Anvisa, inclusive, dissesse, né, não autorizasse a comercialização, a distribuição de uma vacina, comercialização não, mas a distribuição dentro do plano público de vacinação, de uma vacina que tivesse já sido aprovada. Então, assim, essa era uma lei que dava mais poderes para a Anvisa e reduzir essa pressão sobre prazos de aprovação. E agora, em fevereiro, a gente tem uma decisão do STF, essa MP foi para o Congresso, né, está na Câmara, passou pela Câmara, e a gente tem agora uma decisão do STF, em fevereiro, que retoma, né, e reitera, sem nenhum acréscimo, sem citar MP, sem citar mudança de contexto, reformulação do processo regulatório, que o processo regulatório passou por mudanças emergenciais ao longo desse período, sem citar novas vacinas, absolutamente nada, basicamente pega a mesma decisão de dezembro e reitera ela agora em fevereiro. E isso gera um problema regulatório, porque agora a gente tem, né, 2 cenários, um prazo que está aí, dado pela MP, agora em tramitação na Câmara, que a gente vai conversar um pouco mais sobre ele, e você tem também essa decisão do STF que autoriza, dá muitos poderes para estados e municípios, não só importarem, mas também distribuírem vacinas, né, que tenham sido aprovadas por outras agências, se a Anvisa não falar nada em 72 horas. Então, é bastante complicado que o cenário regulatório seja esse hoje. E eu acho que um dos pontos que eu queria também que a gente eventualmente conversasse aqui é o quanto que essa decisão, né, não só complica as coisas, né, em relação a esses conflitos federativos que estão sendo debatidos desde o começo da pandemia, mas ela também retoma temas velhos, né, que são tão presentes nos debates sobre judicialização da saúde, que é basicamente um completo, não diria completo, mas uma grande resistência do STF a argumentos técnicos e a deferência aos processos regulatórios e de prestação de política pública dentro do SUS, né? Então, a Anvisa aí é um exemplo disso. Natália, posso pegar um gancho nesse seu comentário?
Primeiro, prazer gigante ter você aqui com a gente, muito bom. Olá de Tomás, olá Reconde, ia dar um olá para o Diego aqui no hábito, já com saudade, né, na ausência dele. Eu queria te perguntar, aproveitando esse seu comentário final sobre esse passado do STF, como é que isso se reflete nessa decisão. A gente tem identificado aqui durante a pandemia duas tendências paralelas do Supremo, né, com relação aos casos que têm chegado, inclusive casos que têm a ver com a pandemia, que geralmente o Supremo ele tem adotado a mesma postura com relação aos temas em geral, né, direitos fundamentais, por exemplo, que ele já adotava antes, com exceção da questão do federalismo, né, que houve aquelas decisões todas que fizeram uma flexibilização em prol de estados e municípios, que não é o tradicional Supremo, digamos assim, né? E aí eu queria te perguntar se você vê essas duas tendências nessa decisão, ou que maneira essa decisão vai contra ou corrobora essa tendência, essa dupla tendência que a gente tem chamado a atenção. Eu acho que ela é bastante exemplificativa dessa dupla tendência, né? Porque quando você olha para o que está acontecendo, né, essa discussão sobre competências de estados e municípios para atenderem as medidas, né, necessárias para o enfrentamento da pandemia, apesar, né, do governo federal, na ausência de um planejamento prévio ou bem organizado do governo federal, é o que tem sido a tendência de outras ações também de enfrentamento da pandemia. Então, acho que nesse caso a gente enxerga bem essa posição. E a gente também enxerga uma posição longa, né, e, inclusive o ministro Lewandowski retoma esse tema, o tema 500, né, que era o tema em que se discutia, né, um tema de repercussão geral que foi julgado pelo STF, que discutia se medicamentos não aprovados pela Anvisa poderiam ser providos quando judicializados, né, providos judicialmente. E lá naquela decisão para o tema 500, né, para esse recurso extraordinário que teve repercussão geral, o STF já havia relativizado a aprovação e o registro da Anvisa para o caso dessa medicação, dessa tecnologia em saúde, já ter recebido algum tipo de aprovação em agências internacionais de renome, né, eles usam exatamente esses termos, e no caso da Anvisa demorar um prazo, né, irrazoável, sem nenhuma razão, né, para apreciação desse pedido. Então, assim, de fato, tanto o ministro Lewandowski quanto a própria OAB que entrou com a ação, né, os dois ancoram, né, a parte pelo menos mais o precedente que eles trazem é exatamente esse, né, é o do tema 500. Então, é interessante pensar o quanto que essa ação, né, essa decisão, tanto em dezembro quanto agora, que é só, né, o repeteco daquela que foi em dezembro, o quanto que essa decisão, ela reflete essas duas tendências que vocês estão encontrando. Agora, o que me preocupa é que a gente está tratando de um momento não só de crise, de urgência, mas de um processo regulatório bastante complexo. Então, eu esperaria do Supremo uma postura um pouco diferente daquela que ele tinha lá no tema 500, na repercussão geral para medicamentos não aprovados pela Anvisa, em que ele deu uma decisão guarda-chuva grande, sem tratar dos meandros do processo regulatório específico de uma tecnologia. Aqui a gente está tratando um pouco de um momento bastante delicado, né, não só em relação ao que está acontecendo dentro da Anvisa, mas dos riscos inerentes à aprovação emergencial de tecnologias que ainda são experimentais, né? Então, eu esperaria que o Supremo tivesse um pouco mais de cuidado em relação às decisões que estão sendo tomadas, sobretudo sobre esse tema específico, né, que é um tema tão delicado, não só porque o tema é complexo, mas porque as consequências de uma decisão não bem organizada, né, não bem estruturada, afetam eventualmente a própria Anvisa, né, que tem uma trajetória longa de independência, de organização de processos, né, bem claros, é uma agência que é reconhecida mundialmente como uma excelente agência, né, de vigilância sanitária. Então, acho que é um pouco isso, pensar assim, o quanto que o STF está fazendo agora, não é a melhor postura em relação ao momento específico, que é um momento de cuidado, de cautela, de tomar boas decisões, de considerar o processo regulatório, e também uma decisão que esvazia mais ainda, né, a agência. Ótimo. Bem, agora eu que vou pegar um gancho no que você falou, Natália. Ótimo ter você aqui com a gente. Oi, Ju. Oi, Felipe.
que tem a ver com o seguinte, acho que voltando ao texto da MP e ao texto e como ele foi mudando também, né, na tramitação na Câmara, mas algumas coisas me chamaram a atenção, né, eu fiquei pensando o quanto algumas delas podem gerar tensões com a Anvisa, enquanto algumas delas talvez até protejam a independência da Anvisa, né? Então, pensando nos temas, né? Então, uma é a discussão sobre qual é o grau de discricionalidade da Anvisa de aprovar ou não aprovar uma vacina que tenha sido aprovada por outras agências de outros países, né? É claro que formalmente a autoridade é total, né, porque a gente não tem nenhum grau de subordinação a agências de outros países, com outros processos, com outros critérios, enfim. Mas parece ter aí uma discussão sobre, né, um grau maior de justificativa e eventualmente uma abertura implícita na possibilidade de uma judicialização de uma decisão que não aprove uma vacina que tenha sido aprovada por uma ou mais agências equivalentes de outros países. Uma outra questão é o prazo, né, que a gente falou, o prazo é de 72 horas, o prazo é de 7 dias, como que isso vai ficando na tramitação, e isso me chama a atenção até de algumas manifestações que eu vi na imprensa, né, que algumas manifestações que eu vi de pessoas da Anvisa eram exatamente no sentido de, olha, a gente precisa de prazo para fazer o nosso trabalho, que claramente é o tipo de preocupação de não comprometida com o resultado, não é uma discussão sobre, né, se vai aprovar, se não vai aprovar, mas de fato, como você disse, é uma agência com um histórico de profissionalismo, com um histórico de dependência, que quer ter condições para fazer o seu trabalho. E achei até interessante você ter falado que, né, que tinha sido 9 ou 10 dias, né, se eu não me engano, e pelo que eu entendi na redação da lei, como está agora, como está indo para o Senado, ficou 7 dias úteis, que é mais ou menos isso. Então, em que medida, na verdade, o prazo que está sendo legislado é o prazo que aparentemente foi suficiente, pelo menos no passado, e é maior que esse prazo de 72 horas que havia antes. Mas aí tem uma diferença, né? O quanto a preocupação do Judiciário, do Supremo, no caso, e dos governadores, é que a agência não demore, não faça o seu trabalho, e na possibilidade de agir na ausência de uma decisão da Anvisa, ou o fato de ter a possibilidade de agir, eventualmente, contra uma decisão da Anvisa. Né? Claro que isso não está na lei, propriamente dito, mas a gente imagina na situação em que o que acontece se, né, a agência demora, o governo começa a atuar com uma vacina que depois não é aprovada. Né? O que acontece se a vacina não é aprovada? A gente imagina que vai ter uma judicialização disso. Mas eu queria separar disso uma terceira questão que me parece ter na lei, que é uma discussão, parece que uma preocupação com que a decisão da Anvisa seja o ponto final desse processo, em certa medida, né? Que não seja criado um processo no qual, depois da Anvisa, outras entidades dentro do governo têm que confirmar, validar essa decisão, que claramente é um tipo de preocupação, não com a Anvisa em si, mas com como os processos se dão dentro do governo Bolsonaro, seja pela oposição ideológica desse governo com algumas dessas, né, com algumas dessas vacinas e alguns desses temas, seja, inclusive, acho que por um histórico de incompetência também, né, as demoras que a gente tem visto. Então, eu fiquei pensando no quanto essas três coisas aparecem de maneira diferente. Né? Um potencial controle das decisões da Anvisa, uma discussão do prazo que a Anvisa tem para fazer seu trabalho, o que acontece quando ela não é capaz de fazer o seu trabalho nesse tempo, e uma discussão que não tem a ver com a Anvisa, que tem a ver com o governo federal, incluindo novas etapas, mais etapas para além da Anvisa, antes de isso poder ocorrer. Né? E fico curioso também com como isso vai ser no Senado, dado que, né, passou pela Câmara, e a gente sabe que o Senado, não só formalmente, não só por ser uma casa que tem uma representação proporcional dos estados, né, então poderia ter algum tipo de sensibilidade maior para certas questões de federalismo, é discutível na literatura se de fato isso acontece em geral, mas em alguns temas isso pode ser verdade, mas também pela experiência das pessoas que estão lá. A gente sabe que senadores, às vezes, têm um perfil de vida e de experiência prática que é diferente de deputados, em geral, né, são muito menos os representantes, e às vezes são pessoas que passaram por secretarias governamentais, por ministérios,
por governos, né, foram governadores ou prefeitos, né, então você tem uma experiência de governo e de executivo na federação diferente e pode afetar como eles encaram essa lei e como eles encaram a decisão do Supremo sobre isso. Né? Eu tenho alguns pontos assim que me vieram enquanto você estava colocando essas questões, é que acho que a primeira coisa é lembrar que o processo né, de registro, de aprovação emergencial de uma vacina ou de qualquer tecnologia, ele não se encerra com demonstrar que essa tecnologia tem eficácia ou ela é cientificamente segura, né? Isso é só o começo do processo de vigilância sanitária, né? Então, assim, a Anvisa, uma das preocupações da Anvisa, e que ela tenha colocado isso de forma muito clara, é que dizer que uma vacina foi aprovada, né, pelo FDA não resolve o nosso problema, porque essa vacina vai ser produzida numa planta específica que precisa seguir protocolos que devem ser investigados, devem ser padronizados. A Anvisa observa tudo, né? Todo o processo de registro envolve saber se aquela medicação, né, se aquela vacina está sendo produzida de maneira segura, se ela segue todos os protocolos, se a planta lá naquela fábrica, né, que não é uma fábrica para cada vacina, né, são indústrias, né? Então entender se aquela planta está seguindo tudo aquilo que foi apresentado para a Anvisa como protocolo para a produção daquela vacina, se é entregue, o armazenamento é adequado, como são tecnologias ainda em período experimental, então a Anvisa quer que a indústria e ela também, né, acompanhe os resultados e os possíveis, né, efeitos colaterais, né, a eficácia dessa vacina no tempo. Então tem uma série de aspectos do controle regulatório que, assim, basicamente para dizer, não é porque é complexo que não pode ser feito de maneira rápida, ou mais rápida possível, para enfrentar uma urgência como é a que a gente está vivendo. Mas me parece que o maior problema dessa urgência e da falta eventual de vacinas que a gente está vivendo não é a Anvisa hoje, né? O processo regulatório da Anvisa tem acontecido de maneira até rápida, e bastante eficaz. O problema é outro, o problema é falta de vacina, é falta de insumo, é falta de planejamento para a compra desses insumos com antecedência, são brigas que estão acontecendo com outros países no mercado internacional sobre essas vacinas também. Então, o Brasil entra também dentro de um cenário de economia política maior aí, em que você é mais um player querendo comprar aquilo que todo mundo quer, né? Então, assim, E é engraçado, porque aí, quando se transfere isso para os estados e municípios têm muito menos poder de barganha e capacidade de definir preços e de negociar no mercado do que o Ministério da Saúde. Mas a gente sabe, né, se o Ministério da Saúde tem sido falho na implementação desse planejamento, e tanto essa legislação quanto a própria decisão do STF vem como interpretação de que isso é isso que está acontecendo, né? Existe aí para dizer, na melhor das formas, uma omissão, uma falta aí de eficácia de qualquer posição aí dentro do governo atual. Eu acho que o ponto todo é tentar entender também que a Anvisa, talvez a gente possa fazer uma leitura do que a Anvisa está fazendo separada do problema de falta de vacinas, né? Não me parece que o problema falta de vacinas é a Anvisa. Pois é, mas você me permite fazer uma provocação? Eu conversei ontem com um amigo que foi diretor da Anvisa, saiu da Anvisa e é um defensor da agência. Da mesma forma, eu converso com algumas pessoas do mercado que acompanham a Anvisa e dizem ela está trabalhando totalmente dentro dos conformes. Agora, tem um problema. O presidente da Anvisa foi quem deu a senha para que houvesse uma desconfiança. Quando ele vai a um ato político do presidente, gera esse tipo de contaminação. E me parece que o Supremo não separou uma coisa da outra. O Supremo não se atualizou sobre o que é a Anvisa. Havia uma desconfiança, me parece legítima, em relação à possibilidade de interferência política. Essa interferência não está se mostrando, não está se evidenciando de forma alguma, pelo contrário. Agora, inclusive, lideranças do governo começam a falar mal da Anvisa, e talvez o Supremo tenha ficado, como você mesmo disse no início, lá em dezembro. Ele não se atualizou. A Anvisa está fazendo as coisas, está tocando como pode. 72 horas é um prazo inexequível, isso não existe. Não consegue nem ler o processo para passar para um técnico avaliar. Mas me parece que o Supremo toma essa decisão em cima dessa imagem ainda, de que a Anvisa é parte do governo Bolsonaro, parte ideológica do governo Bolsonaro, que pode fazer alguma
tomar alguma medida político-ideológica também para impedir as vacinas. Juliana, você queria falar, né? Eu ia fazer um comentário justamente sobre essa desconfiança da Anvisa. Na verdade, eu ia contrastar essa decisão de agora, né, com aquela decisão de maio do ano passado, em que discutia uma MP que isentava de responsabilidade agentes públicos, e que o Supremo disse que essa isenção de responsabilidade não seria possível se esses agentes não respeitassem critérios científicos, né? Que eles eram obrigados a respeitar critérios científicos. Exatamente. E falava, então, aparece que tem um contraste entre essas decisões. Mas eu estou lembrando aqui, o Supremo falou também que esses critérios científicos eram critérios estabelecidos por autoridades técnicas. E, na verdade, eles queriam colocar, na primeira tese que foi discutida, especificamente a OMS, né? Não se falou em Anvisa. E aí, depois, isso foi retirado, e porque justamente se pensou na agência europeia, na agência estadunidense, e se retirou a menção a qual autoridade técnica seria essa. Na época, eu lembro que a gente até discutiu aqui, e se houver conflito, né, de entendimento de autoridade técnica, como fica isso? Então, acho que, de alguma maneira, isso também aparece nessa decisão, né? Porque, de um lado, há uma deferência ao critério científico, mas o critério científico de quem, né? Parece que os critérios científicos, eles não estão igualmente sendo considerados, pelo menos nesse caso. Naquele caso lá, a preocupação toda era a questão da cloroquina, né, que estava colocada. Mas, e também, Juliana, e também foi depois da queda do Mandetta, não foi? Essa decisão, ela é de maio, o Mandetta sai do governo em abril, havia toda uma desconfiança de para onde ia o ministério, e aí, assim, o Supremo já tem, a Natália falou isso desde o início, né, tem uma certa dificuldade com a Anvisa. Mas me parece que as coisas são separadas. Tem a dificuldade tipo daquela outra ação que era de cigarros mentolados, se podia, não podia, que acabou não tendo decisão, e agora uma outra coisa que tem um contorno político muito maior, né? Uhum. Então, não me parece, a gente estava aqui falando antes de começar a gravar, né, que algumas decisões parecem assim, tapa o nariz e vamos em frente, porque está com cara de que tem problema. Mas me parece, eu não sei se você concorda com isso, Natália, que essa decisão, ela está muito envolta também nesse clima político, de uma certa desconfiança, se a Anvisa é a Anvisa que a gente sempre viu. E eu acho que é sintomático que nenhum outro ministro ou ministra se posicionou, né, no plenário virtual agora em fevereiro, né, eles só endossaram essa decisão que é de dezembro, do começo de dezembro, meio de dezembro. Então, assim, mudou muita coisa, né, o próprio processo regulatório da Anvisa para apreciar coisas mais rapidamente mudou, né, então, por exemplo, eu estava lendo recentemente que os estudos de fase 3, por exemplo, não precisam mais ser realizados no Brasil, e era uma das questões que estavam em volta ali da vacina russa, né? Então, assim, a Anvisa tem adaptado os seus processos e as suas respostas para dar vazão, né, a examinar o mais rápido possível todos esses pedidos de registro e uso emergencial, para que não seja ela o gargalo da falta, né, de vacina ali no posto de vacinação, né? Mas o problema é que o processo da Anvisa mesmo, não só de dizer que uma tecnologia é segura, como eu disse, é um começo, né? A Anvisa participa do mais dentro desse processo, e depois disso ainda tem uma série de outras autoridades que precisam se envolver, inclusive aí o Ministério da Saúde, que operacionaliza, né, o Plano Nacional de Imunização. Então, acho que o ponto todo é esse, né? Tem uma discussão agora paralela, que é também saber, estados e municípios podem ter agendas de vacinação paralelas, separadas do Plano Nacional de Imunização. Então, assim, a sensação que eu tenho é que o cenário é tão caótico e o Supremo poderia ter usado essa oportunidade para tentar ajustar ou ajudar a cobrar algum tipo de cooperação entre estados, né? Então, se na ausência do Ministério da Saúde aí, a gente pode ter um consórcio aí de estados, de municípios, usar os conselhos que já existem, né, já estão trabalhando nesse sentido para coordenar as ações, para que os estados possam, né, atuar de maneira mais empoderada, não só na compra, na distribuição, mas também planejar suas ações, né? E eles estão fazendo isso, né, na ausência ali de uma coordenação do Ministério da Saúde. Mas a decisão do STF poderia refletir ou propor, né, ideias, princípios que se reflitam nessa atuação, ainda que vai ser descentralizada, ainda que vai ser a partir daí da ação de municípios e estados, como é o que tem sido em relação ao enfrentamento da pandemia, né? Mas a sensação que eu tenho é que o STF, ao invés de ajudar, deixa um rastro aí de confusão, né? E, Natália, na linha de todas as nuances que você colocou e da complexidade da questão, talvez esse fosse um caso que não devesse ter ido para o plenário virtual, né?
justamente um caso que merecia um debate ali simultâneo para que talvez essas questões, essas nuances, esses elementos pudessem surgir, né? Inclusive essas alterações e esse conhecimento técnico aparecer de maneira mais clara ali no debate e também na decisão, né? Que é uma decisão bem enxuta, como você mencionou, e que de maneira nenhuma entra em todos esses detalhes, e talvez tivesse sido uma boa oportunidade, né, de entrar. Mas sobre isso, nessa linha, Juliana, é algo que a gente tem visto, né, que é quase como se o Supremo, fico imaginando o que o Supremo responderia para a gente, né, que os ministros Supremos responderiam para a gente diante de uma crítica como essa. Eles provavelmente iam falar, mas é urgente, o plenário virtual consegue dar conta disso com mais velocidade, você quer ficar esperando pauta? E parece que é isso, a escolha que é colocada para a gente, que eles parecem colocar para a gente, é como se você pudesse ter uma decisão o quanto antes, e mesmo que ela, pela falta de deliberação e não considerar todos os problemas, ela vai ter outros problemas para serem resolvidos no futuro, e é claro, ou se você quer uma decisão que seja, né, deliberado e tal, como se tivesse um custo. Acho que é isso que eles colocariam. Não estou dizendo que justifica, né? A Juliana está até me lembrando aqui que é de dezembro, tem toda a razão que é de dezembro. É verdade, também teve recesso, então a gente também sabe como funciona o Supremo, a gente tem fevereiro, né? Mas não é uma defesa, não. Eu só acho que é importante a gente ter claro de que tem um trade-off no uso do plenário virtual, que quando a gente critica o plenário virtual, a gente reconhece que ele é capaz de, às vezes, entregar decisões com mais celeridade, mas não é também, é verdade também que o Supremo pode convocar uma sessão de emergência a qualquer momento, numa sexta-feira, e fazer isso. Não é a única maneira de fazer isso. Mas aí, Tomás, diga. Desculpe, só fazer uma provocação exatamente sobre isso, porque a gente mesmo dizia, quando começou o plenário virtual, que nos parecia que a escolha dos ministros seria de usar o plenário físico, com a exposição da TV Justiça, para mandar recados. Esse talvez fosse um processo para mandar recado, né? É um processo em que o governo usaria para mandar um recado para o executivo de empoderamento dos estados, mais uma decisão em favor da federação, etc. E isso não aconteceu, talvez por ter outras tantas coisas, talvez por ser a presidência do ministro Fux, mas ninguém quis levar isso para o plenário também, e acho que também, penso eu, possa ter sido uma decisão, como você mencionou agora, de necessidade de rapidez. Assim, vamos tirando as coisas do caminho. No episódio anterior, eu disse para vocês que seria naive, dizendo, o Supremo às vezes tem que tomar decisões no meio dessas confusões todas políticas, de Daniel Silveira, etc., etc., e nesse caso da pandemia também, assim, tem que se virar. A Anvisa não tem interlocução, perdeu interlocução com o Supremo, se ela não tem interlocução nem com o Executivo direito, quem dirá com o Supremo? Então, o Supremo tem que decidir meio nessa espuma toda, nessa névoa, de não saber, afinal de contas, o que é a Anvisa, não saber o que é o Ministério da Saúde, melhor dizendo, até ele já sabe, mas eles tiveram que tomar essa decisão e, repito, me parece uma coisa assim, bota no plenário virtual, carimba e vamos em frente. Eu acho que sim, mas eu acho também que, voltando agora à parte substantiva, que a Natália estava falando antes, concordo com o que você falou, Felipe, que parece ter sim uma preocupação que pode ser separada entre a desconfiança ou falta de deferência com decisões administrativas da Anvisa, que não é de hoje, né? Como eu disse, com uma desconfiança com o governo, e dá para separar isso, às vezes até tanto na lei, e como na própria decisão do Lewandowski, né? Uma parte que me chama a atenção é quando ele cita lá, né, a autorização excepcional deverá ser concedida pela Anvisa nas famosas 72 horas, após a submissão do pedido, dispensada a autorização de qualquer outro órgão da administração pública, direta ou indireta, para os produtos que especifica, sendo concedida automaticamente caso votado o prazo. Então, claramente, acho que se a primeira parte do prazo, né, como a gente estava falando antes, é claramente sobre a Anvisa, e a Anvisa, com razão, reclama que esse prazo é insuficiente, né, de 72 horas, é notável que existe ali também a preocupação de que não passe por outros órgãos da administração, que isso não dependa, claramente a questão aí é de outras decisões, por exemplo, do Ministério da Saúde, e assim por diante, e a gente sabe que isso vem de um contexto de desconfiança, e desconfiança com bons motivos, né? A gente, não é do nada que vem essa desconfiança do governo em relação a isso. Tem um ponto também que eu acho que é importante, é que
a decisão do STF parece também não refletir o movimento que a Anvisa tem feito de se tornar mais transparente em relação a esses processos, né? Então, a gente ficou em começo de janeiro assistindo reunião extraordinária da diretoria da Anvisa para aprovação da vacina e todos os jornais e mídias publicizando o processo regulatório, seus passos, seus meandros, o que significa cada evento, assim, os modelos que estão sendo usados para avaliar a segurança, tudo isso sendo informação que estava sendo prestada pela Anvisa, os diretores da Anvisa estão na mídia todo dia, né, se pronunciando, explicando o que estão fazendo. Então, assim, também não foi falta, eu acho, de esforço da própria agência de tentar se desprender dessa desconfiança em relação ao governo federal, né? E mostrar, olha, SUS não é só a cúpula política do Ministério da Saúde, né? O SUS é uma política que tem muita história e penetração nos estados, nos municípios, com burocracias que estão bem estabelecidas há algumas décadas já, né? Então, é um pouco pensar o quanto que também o esforço que tem sido feito dentro da resposta que o SUS tem dado à pandemia tem sido de se destacar dos seus problemas de gerência lá na cúpula e mostrar que o que dá para fazer ali na sua estrutura já montada está sendo feito, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, pensar que a minha impressão é que o STF poderia ter sido mais sensível a essa mudança, inclusive da própria Anvisa em relação aos seus procedimentos, né, se mostrando cada vez mais transparente. É bem diferente do que dos pronunciamentos e das posições do Ministério da Saúde em relação ao que tem feito, né? Então, acho que são coisas, né, o processo, a decisão sendo tomada ali na nossa frente, a gente ouvindo todos os pronunciamentos, entendendo quem é quem, né, o que faz. Então, acho que é um pouco algo para a gente pensar. Lembrando que as sessões da Anvisa são transmitidas ao vivo, né? Pela internet, qualquer um pode assistir. Agora, Natália, eu queria te fazer mais uma pergunta, que dá para a gente tratar essa decisão como ponto fora da curva? Digamos, essa tem um ingrediente político muito forte, uma dúvida sobre se a Anvisa está alinhada com o governo Bolsonaro em algumas dos seus equívocos, né, ou das suas políticas ideológicas e tal. E separar de outras decisões do passado em que há uma contestação, ou às vezes até desconhecimento, como eu ouvi de algumas pessoas da Anvisa, desconhecimento do tribunal sobre o funcionamento desse órgão de regulação. Você acha que dá para separar as coisas ou é tudo mais ou menos na mesma linha? Eu acredito que é muito parecido com a jurisprudência que o tribunal tem sobre, assim, talvez não vou arriscar outros temas, mas em relação à saúde, é muito consistente essa posição dele com outras decisões. Não só em relação à Anvisa, né? O processo de incorporação de novas tecnologias no SUS, que passa para a Anvisa, Conitec, e depois distribuição na assistência farmacêutica, é um processo também que passa um pouco separado das decisões do STF, né? O STF praticamente não cita a Conitec, não cita a aprovação, os procedimentos regulatórios dentro do próprio SUS, né? A gente está pensando em Anvisa para todo o sistema de saúde, mas o SUS tem seus próprios procedimentos regulatórios também para ofertar tecnologias em saúde, que não são nunca citados, e o STF é um pouco parecido com o resto do judiciário nesse tema, né? Quando você olha para o judiciário subnacional e a relação dessas decisões em saúde com, né, a complexidade que é o sistema regulatório em saúde no Brasil, são dois mundos, né? O nosso judiciário é o judiciário do direito constitucional à saúde, né? O SUS é o SUS de uma infinidade de regulamentações, atos administrativos, da lei do SUS. Então, assim, a relação entre o panorama legal do direito que regula o direito sanitário no Brasil e o que os juízes mobilizam nas suas decisões, incluindo o STF, é muito diferente, né? São dois mundos muito distintos. Você sabe que eu vou, para terminar essa rodada aqui, nos encaminharmos para o final, eu vou contar um caos. Um ex-presidente, na verdade era presidente do Supremo, dois presidentes de agência reguladora, um presidente e um diretor foram a esse ministro para conversar sobre a agência reguladora, a esse presidente do Supremo, e esse presidente fez um discurso para os dois, como se a agência reguladora ou as agências reguladoras fossem o PROCON, e exclusivamente para isso. Vocês têm que defender o consumidor, vocês não defendem o consumidor, vocês têm que defender... Era o samba de uma nota só desse ministro. E eles dizendo que a atribuição das agências é muito maior do que isso, né? Dali eles saíram com uma percepção de que o tribunal não tem uma visão completa das agências, não tem deferência, pelo menos por parte desse ministro, eles já viram em outros resultados,
e saíram dali com um balde de água fria, né, dizendo, nós temos um trabalho em dobro, além do trabalho que a gente tem que fazer, agora vamos ter que convencê-los de que a gente não é o PROCON só, né, a gente tem que defender regularidade do mercado, funcionamento do mercado e outras tantas coisas, mas de fato, talvez ainda tenha um longo caminho pela frente, e o Congresso também não tem ajudado. Engraçado isso, Natália, só um último ponto aqui, nesse sentido de enfraquecimento da Anvisa, governo federal e Supremo estão juntos, né? Governo Bolsonaro e Supremo estão juntos, porque o governo federal, e basta ver as declarações do líder do governo, são nesse sentido, né, de enfraquecimento da Anvisa. A Anvisa está meio emparedada, você não acha, não? Eu acho, e quando você ouve os pronunciamentos, né, dos diretores, quando eles dão entrevistas, elas é muito, até angustiante, né, porque você percebe que são pessoas que estão trabalhando noite e dia, né, e virando a noite tentando oferecer um tipo de resposta o mais rápido possível para a sociedade e que estão sofrendo pressão de todos os lados, né? Não só o governo federal e o Congresso, mas os governos estaduais também, né? E pressionando também, claro, muito, né? Além do setor privado. Também, além do setor privado, que a gente aí não sabe nem até onde vai essa pressão, né? Porque a indústria farmacêutica tem uma força muito grande, né? E que está pautando o debate fora, né? Então, enquanto o nosso debate aqui é brigar com a Anvisa, o debate que está acontecendo, né, em relação ao acesso a vacinas, né, num cenário mais global, é um debate de briga com cachorro grande, que são as grandes farmacêuticas, né? E a gente não está fazendo esse debate aqui, né? Ou então fazendo meio malemalha ali, discutindo a Pfizer e os termos de contratação da Pfizer, mas tem muitas outras questões que a gente poderia estar trazendo, inclusive de omissões do governo federal nessa questão, né? De ter se posicionado lá desde o começo em relação à vacina para todo mundo, acesso gratuito, né? E aí se mistura com a discussão, a pauta, a agenda de relações internacionais do governo. Né? Um pouco de preconceito também contra servidor público, né? Que quem não conhece a Anvisa não vê que tem um corpo técnico altamente competente e muito comprometido, né? Com o trabalho. O corpo técnico da Anvisa é famoso, inclusive, por isso. Agora, eu queria caminhar para a nossa rodada final, com uma escolha de um fato, uma decisão, uma personagem da semana, e eu queria começar com o Tomás. Mas o que você destaca dessa semana aí? Tá no mudo, Tomás? Na semana passada, nós discutimos a ordem, né, de prisão que o Supremo expediu para um deputado, e inclusive que eventualmente foi confirmada pela Câmara, né, essa ordem de prisão. Acho que o fato da semana vem agora do Legislativo. A gente tem uma PEC, a PEC 3 de 2021, né, que em tramitação na Câmara, indo para o Senado, que discute essas imunidades parlamentares, regula as imunidades parlamentares, né, altera o texto da Constituição sobre essas imunidades. E eu chamaria atenção para duas coisas, até conectando com o que a gente vem falando até aqui agora, né? A gente passou a boa parte do programa de hoje discutindo federalismo e os conflitos que existem entre executivo, legislativo e supremo, tentando entender onde estão esses limites do federalismo. Agora a gente passa para um outro tema recorrente do Sem Precedentes, que é a separação de poderes, né? E, de novo, essa briga entre legislativo e judiciário para tentar determinar onde estão os limites da separação de poderes, né? E a Constituição regula isso de alguma maneira. E a maneira como o Supremo vai interpretando o texto constitucional, às vezes de maneira mais expansiva ou mais restritiva. Então, sobre essa PEC especificamente, a PEC que está apelidada o PEC da imunidade, ou para alguns da impunidade, ou da blindagem, né? Tem vários nomes sendo utilizados para criticar, mas vamos falar de... Ela discute imunidades mesmo, pode ser chamada de PEC da imunidade. E como no programa anterior, a gente falou de duas coisas diferentes, dois tipos de imunidade diferentes que os deputados e senadores têm, né? Uma tem a ver com uma imunidade material, com o que eles podem falar, com a imunidade que eles têm em relação a serem punidos pelo que eles falam, né? E algo que vem sido relativizado pelo Supremo, inclusive, né? Se é só certas coisas estão fora dessa imunidade, se certas coisas ditas fora do exercício do mandato propriamente dito estão fora, de qualquer maneira. E tem uma segunda parte que tem a ver com as suas imunidades em relação a serem presos, né? Que a Constituição fala sobre a necessidade de ser crime inafiançável, sobre ser flagrante, e a gente viu todos, digamos, os nuances e as expansões e dificuldades, às vezes, e interpretações mais expansivas nessas duas coisas no caso
do deputado que foi preso semana passada, porque envolvia as duas coisas, era o que ele disse e ele foi preso por causa disso. Então as duas coisas estavam misturadas, não é sempre assim, né? Para alguns deputados as duas coisas estão separadas, né? Ele pode estar sendo processado por algo que ele disse, mas isso não significa que ele vai ser preso imediatamente por isso, e o contrário, ele pode ser preso por algo que não tem nada a ver com algo que ele disse. Agora, quanto a todos os temas, olhando para a PEC, eu chamaria atenção para o fato de que eu notei 3 coisas diferentes que acontecem nela. Uma que parece ser menos polêmica, que parece que o que o Supremo, o que a PEC faz, né, e na sua tramitação também, porque ela também está sendo alterada, de novo, mais um paralelismo com o nosso primeiro bloco, né, essas propostas são colocadas de um jeito no legislativo e elas vão sendo alteradas, tanto porque na negociação interna do legislativo, mas também pela crítica da sociedade, e inclusive os próprios ministros do Supremo a gente sabe que criticam, vão sendo ouvidos eventualmente, e as suas críticas podem ser incorporadas nesse processo. Então, o primeiro bloco de coisas que acontece é tentar consolidar certos entendimentos que já são do Supremo mesmo, né? O Supremo vem interpretando algumas imunidades de uma determinada maneira, e parece que, só que isso não está formalizado no texto da Constituição, e a PEC faz isso, né? Então, por exemplo, com a interpretação restritiva do foro privilegiado que o Supremo criou, em que agora deputados em exercício são processados dependendo do crime, do tipo de crime e de quando ele foi cometido pelo Judiciário em instâncias inferiores ou pelo Supremo, criou a questão de, bem, se o Supremo pode determinar a prisão, se o Supremo pode determinar, às vezes, medidas cautelares que afetam o exercício do mandato, como que fica quando essas pessoas estão sendo, ou busca apreensão contra essas pessoas, como que fica quando essas medidas estão sendo determinadas por juízes de primeira instância ou por tribunais regionais, tribunais de justiça estaduais. E daí vem numa linha de tentar fazer com que isso seja decidido pelo Supremo, né? Que mesmo que o mérito do caso seja decidido pelas instâncias inferiores, que essas medidas que afetam prisão, que afetam mandato e que afetam busca e apreensão no seu meio de trabalho e nas suas casas, né, algo que já aconteceu algumas vezes, essa divisão entre a busca e apreensão no Congresso, mas a busca e apreensão na casa, se a casa é residência oficial ou não é, essas são discussões concretas que aconteceram recentemente com alguns congressistas, eles querendo dizer que todas as questões têm que passar pelo Supremo. Tem um outro tipo de questão que parece que vai contra, e eu diria que isso consolida alguns entendimentos do Supremo, tem mesmo em relação a isso, ou que alguns ministros do Supremo parecem e já defenderam de qualquer maneira individualmente. Tem um outro tipo de questão acontecendo aí, que tem a ver, sendo proposta nessa PEC, que tem a ver com uma reação a algumas extensões que o Supremo vem fazendo. E a mais notável, eu acho que tem a ver com tentar deixar o mais claro possível no texto que a imunidade dos congressistas em relação ao que eles falam é ampla e que a punição deveria ser feita pela Comissão de Ética. De novo, eu não acho que isso resolve as estratégias do Supremo de tentar separar o que é no mandato e o que não é, porque eles não usam esses termos, então essa discussão vai continuar, mas isso tenta ser expandido, mas mais especificamente em relação à interpretação, digamos, expansiva em relação a poder prender congressistas fora de situação propriamente de flagrante, por exemplo, uma questão de flagrante continuado, de crime continuado, mas especialmente a questão em relação aos crimes inafiançáveis. Então essa PEC vem dizer que crime inafiançável é aquele que a Constituição chama de inafiançável com todas as letras, e não essa interpretação mais expansiva do CPP, que considera que mesmo crimes afiançáveis, se for uma situação em que a prisão preventiva é cabível, eles seriam equiparados para os fins e o parlamentar poderia ser preso. Então esse é um segundo tipo de questões que eu acho que vai contra uma expansão recente do Supremo e é uma reação dos congressistas se protegendo em relação a essas expansões. Tem uma terceira questão que estava na PEC original, que foi saindo e que me chamou a atenção, que é o movimento de expansão dessas imunidades e dessas proteções pros deputados estaduais, que não tem. Né? Então, originalmente, a PEC também tentava fazer essas expansões e essas proteções para os deputados estaduais. Da maneira como a PEC está agora na sua tramitação, isso saiu, para o jeito não vai acontecer. Mas também é algo para chamar a nossa atenção, como esses interesses também estão sempre em jogo, né, quando essas tramitações passam, os deputados estaduais dizendo, porque eu também não, né? Ou então, claro que deputados federais ou senadores que já foram deputados estaduais, talvez tenham interesse específico em proteger pessoas para a situação, podem voltar assim em algum momento. Então eu chamaria atenção para o fato de que essas 3 coisas estão em jogo, e que às vezes quando a gente chama de PEC da imunidade e critica de maneira geral, isso, a gente perde esse nuance, a gente perde esse detalhe, e eu acho que se for para discutir a sério
né, o que está acontecendo, por que ele está acontecendo, por que a reação existe, a razoabilidade ou não de se mudar a Constituição em relação a alguns desses temas. Seria muito importante a gente separar essas 3 coisas. Maravilha, Tomás. Isso vai chegar ao Supremo de qualquer forma. A gente vai ver o Supremo atuando, seja em controle concentrado no Madin, seja ele simplesmente interpretando, como você falou aqui nos nossos bastidores, interpretando de forma restritiva e continuando a entender esse assunto conforme sua jurisprudência. Eu acho isso uma coisa importante e super rápida, Felipe, que acho que as pessoas ficam assim, o que o Supremo vai fazer? E o tipo de coisa que o Supremo vai declarar essa PEC inconstitucional, que é uma coisa que o Supremo pode fazer, né, quando for converter uma emenda constitucional. E às vezes o Supremo não precisa fazer isso, ele não precisa ir lá e dizer que a emenda constitucional é inconstitucional. A questão é, no caso concreto, conforme as situações forem aparecendo, ele pode fazer a mesma coisa que ele fez, interpretar restritivamente ou expansivamente algumas dessas questões. E não vai ser agora, porque já tem uma crise política aí recente, então deixa para depois. Juliana, qual que é o seu destaque dessa semana? Bom, sobre a PEC, eu acho que valeria falar também, já que o Tomás acho que esgotou muito bem aí, mapeou as coisas importantes, eu só acrescentaria a questão da custódia no legislativo, né, em caso de prisão, o deputado, a deputada, senador, senadora ficar custodiado no legislativo, né, é um tipo de proteção interessante. Concordo com o Tomás nesse sentido de que a questão da imunidade material não resolve, né, dizer que não pode se ter responsabilização judicial ou algum tipo de restrição judicial, porque simplesmente é possível dizer, na linha do que o Supremo vem dizendo, que aquela palavra que foi proferida não tinha nenhuma relação com o mandato, logo está fora da imunidade material. E só chamar a atenção que a questão da inafiançabilidade, né, dos crimes que justificam a prisão em flagrante estava na PEC original, né, do deputado Celso Sabino, mas já na nova versão, né, da Margarete Coelho, já não está mais, já voltou a redação que diz inafiançável nos termos da lei. Aí eu aproveito aqui que já estou falando, só vou dar continuidade a uma coisa que a gente mencionou na edição passada, no episódio passado, que foi a questão do julgamento sobre justiça militar, né, que é um tema aí que está muito candente, que estava no plenário virtual, e como eu tinha dito, o ministro relator Marco Aurélio estava pela constitucionalidade da expansão, né, da competência da justiça militar, acompanhado pelo ministro Barroso, pelo ministro Alexandre de Moraes, e havia divergência aberta pelo ministro Fachin, e no último dia o ministro Lewandowski pediu destaque, ou seja, tirou do plenário virtual para mandar para o plenário físico, presencial, né, aquele simultâneo. Então, talvez isso seja uma maneira de reforçar argumentos no sentido da inconstitucionalidade, né? Colocar mais elementos em questão, constranger, não sabemos, ainda não está colocada exatamente talvez gerar o debate da sociedade também, né? Chamar atenção para o caso também, né? Evitar que ele passe ali abaixo do radar. Então, acho que foi uma medida importante e interessante nessa dinâmica, e esse caso vai voltar em algum momento, não sabemos quanto, mas talvez com mais holofotes, né, sobre ele. Tem que vir até junho, porque o ministro Marco Aurélio se aposenta em junho, né, mas bem lembrado. Natália, aqui convidado tem a palavra final. Você, o que você destaca? Na linha, né, do que a gente está discutindo, tem uma DI da rede, a 6625, que está para ser julgada agora também no plenário virtual. Acho que o prazo mesmo, eu estava dando uma olhada aqui, até o dia 5 agora de março, para que os ministros, né, juntem seus votos, suas posições. Então, essa é uma DI interessante porque a rede pediu para que o STF definisse se estados e municípios podem ter planos próprios de imunização. E aí isso é um nó em si mesmo, porque acho que contribui um pouco para a discussão que a gente estava colocando aí sobre estados e municípios, né, fazerem a compra, importação, a distribuição de vacinas independentemente do Ministério da Saúde, né, e aí implementarem planos de imunização próprios, acho que seria coroaria aí a descentralização, né, a possibilidade de descentralização completa do programa de vacinação, e isso pode ter seus próprios efeitos, né, por exemplo, estados mais ricos, com capacidade, né, de se mobilizar, de produzir vacinas, podem sair na frente, ter um calendário próprio, não necessariamente terem que distribuir vacinas para outros estados. Então, assim, tem aí um nó que o STF não sei se vai resolver, e está aí para a gente acompanhar. Maravilha, não costumo aqui participar dessa rodada final, mas
Essa semana, o Supremo celebrou os 130 anos do Supremo, né, do Tribunal, agora no domingo, marca essa data. E eu lembraria de outra data também, em fevereiro, há 90 anos, foi quando 6 ministros do Supremo foram aposentados compulsoriamente pelo governo. Essa data acho que deveria ter sido lembrada também pelo Supremo, por várias razões, mas também porque marca um período histórico difícil do Tribunal na década de 30. Gente, queria agradecer especialmente a Natália por ter aceito o nosso convite, agradecer ao Tomás e a Juliana, agradecer também ao Diego pela sua ausência, mas, na verdade, agradecer a vocês novamente e também a quem nos ouve e nos assiste sempre. Esse é o nosso episódio 50, de número 50. Semana que vem tem mais. Gente, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. Valeu, Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, obrigada. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Saúde, você recebe informações exclusivas sobre bastidores do sistema regulatório, resoluções, compras de medicamentos, políticas de saúde, novas tecnologias e projetos de lei que impactam o setor. Você também tem acesso à cobertura das reuniões da diretoria colegiada e das principais decisões tomadas pela Anvisa e pela ANS. E mais, análises exclusivas feitas pelo time especializado de jornalistas do Jota, com auxílio das ferramentas Jota de inteligência artificial. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.